Boa noite. Vamos dar início à nossa live de abertura da Semana da Inclusão, que tem como tema inclusão escolar e desafios e possibilidades. Eu sou Vanilda Martins, professora do município de Aracati, Ceará, e atual gestora da Escola de Ensino Fundamental Professor Antônio Monteiro. Graduada em Pedagogia na Universidade Estadual do Ceará, UES, em Matemática pela UVA, Universidade Estadual do Vale do Acaraú, pós-graduada em Matemática pela FVJ, Faculdade do Vale do Jaguaribe, gestão escolar com ênfase na coordenação supervisionada pela FLATED, Faculdade Latino-Americana de Educação. Estou cursando agora, atualmente, gestão pública pela FLATEC, a Faculdade de Ciências e Administrativas Tecnológicas. Poetisa também, com obras publicadas no Recanto das Letras e na CBGE, Câmara Brasileira de Jovens Escritores. Então, falar de inclusão é atravessar pensamentos, atingir horizontes desconhecidos, vencer o medo de aprender com as diferenças. Então, hoje, dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, nós, da família Antônio Monteiro, trazemos para abrilhantar a nossa noite o ilustre professor Wilson Cândido Braga. Certo? Ele é autor dos livros Autismo, Azul de Todas as Cores, Paulina, editora 2018. Educação Inclusiva e Educação Especial, capítulo Autismo e Educação Inclusiva, Impresse 2019. Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, Paulinas, editora 2020. O Wilson Cândido Braga é graduado em Terapia Ocupacional, Biologia e Pedagogia. A atuação profissional do Wilson é terapeuta ocupacional. 1 ano ele passou na NAMI, Núcleo de Atendimento, Núcleo de Atenção Médica Integrada, Unifor, na Universidade de Fortaleza. 1 ano na Clínica Psiquiátrica, Internação e Hospital Dia, 22 anos na Educação Inclusiva e Educação Especial, AE, NAP, CREAS, SEDUC. Atuação profissional docência, 4 anos, professor de ensino fundamental 2 e médio, Estado e município de Fortaleza. 7 anos, formação de profissionais em autismo, CREAS, Centro de Referência em Educação e Atendimento Especializado do Ceará, SEDUC. 8 anos de atuação na docência de ensino superior. Atual diretor e professor da Mais Estímulos, Centro de Estudo, Formação e Consultoria, coordenador e professor universitário nos cursos de pós-graduação, Faculdade do Maciço do Baturité, FMB, Polo, Colégio Pia Marta Montese, Fortaleza, Ceará. Ele tem aqui 8 graduações, entre elas, né, a pós-graduação em TA e transtornos do neurodesenvolvimento.
Esse é o nosso querido Wilson Cândido. Wilson Cândido, nosso convidado ilustre de hoje. O professor Wilson gostaria de uma palavra inicial? Primeiro, agradecer, boa noite a todos, boa noite às meninas aí, que eu já estou com saudade delas, Maria Luísa, Raquel. Agradecer o convite e dizer que é um prazer estar participando desse momento de conscientização sobre as lutas, né, da pessoa com deficiência nesse movimento aí em prol de acesso, de possibilidade que garanta aí uma vida digna. Quem me conhece sabe que eu não sou muito a favor dessas datas, até fiz uma postagem hoje sobre isso, porque me preocupa, às vezes, esse movimento de datar o dia X, o dia Y, e esquecer o resto do ano como dias de luta, né? Acabei de postar uma mensagem que a gente não se limite à data, ao momento, a uma data, a um dia da semana, ou a semana da pessoa com deficiência, enquanto movimento de inclusão, mas entender que deve falar dessa pauta o ano inteiro, porque é nesse sentido que a gente faz o movimento acontecer. Fechasse nessa semana, eu acho que a semana é para a gente lembrar das conquistas, das lutas, mas é importante que a gente discuta isso o ano todo, em todas as secretarias, em todas as escolas, né? não só nesse movimento aí voltado a quem trabalha com educação inclusiva, com AEE, com sala de recursos multifuncional, mas como um tema que deve estar, assim como a LDB defende, permeando toda a modalidade de ensino do infantil ao superior, inclusive já deixando uma cobrança aqui para as secretarias municipais. Acabei de participar de uma outra live em um outro município, uma cobrança para as secretarias municipais que incluam esse tema na formação de professor, independente do conteúdo ou da área que se esteja trabalhando, que às vezes se faz formação e esquece de colocar essa temática dentro das formações de professores como se fosse uma coisa à parte, um universo à parte, e não é um universo à parte, é um universo que está transitando entre todas as áreas, entre todas as modalidades, que precisa de nós aí cada vez mais por dentro desses direitos, por dentro desses assuntos, como uma necessidade de formação para os professores, porque informação a gente tem, formação se oferta, mas a vontade de querer receber a formação é o que a gente precisa, de fato, ter por parte dos nossos professores, né? Eu acho que o movimento começa assim, que a gente não busque certificado, que a gente não busque a possibilidade de ter um papel que vai angariar qualquer tipo de possibilidade profissional, mas que a gente vai buscar por essa informação para dar qualidade a quem vai até a nossa escola, até o nosso espaço, precisando do nosso serviço. A inclusão se faz com isso, com pessoas abertas a querer aprender para oferecer esse aprendizado em prol do acesso e da qualidade de vida do outro, que é esse sujeito com deficiência. Certeza. Também conosco, nesta noite, né, a professora, nossa professora querida, Raquel Silva do Nascimento, é formada em pedagogia, é especialista em educação inclusiva e prática pedagógica, do AE, atendimento educacional e especializado, acompanhante terapêutica da Clínica Casulo e professora de AE, da Escola de Ensino Fundamental, professor Antônio Monteiro, da nossa casa. A professora Raquel gostaria de alguma palavra inicial? Tá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E você participou da minha formação também. Então, hoje, que seja noite de aprendizado, também a gente possa levar para o resto das nossas formações, da nossa vida e contribuir também com a educação na nossa cidade e no nosso país. Muito bem. Também conosco, aqui presente, a professora Maria Luísa Melo, tem formação em letras, especialista em psicopedagogia, em neuropsicopedagogia, em educação inclusiva e práticas pedagógicas do AE, atendimento educacional especializado, em gestão escolar é professora
de AEE, da Escola de Ensino Fundamental, professor Antônio Monteiro. Também pertence a esta casa. Raquel, você queria? Maria Luísa, perdão, Maria Luísa. Você gostaria de algumas palavras agora, de início? Abre o microfone, querida. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao meu querido professor Wilson por estar conosco nesse momento. Você sabe que você é do nosso coração, faz parte da história da educação inclusiva do Aracati, faz parte da minha vida na educação inclusiva. Ainda hoje estou fazendo curso na Mais Estímulo, nosso curso de autismo, né? Mesmo que virtualmente. Eu agradeço toda a sua contribuição a nível de Estado, a nível de Brasil hoje, não é? Em relação à educação inclusiva. Muito obrigada por estar conosco. Seja muito bem-vindo ao nosso Aracati. Obrigado, menina. Dispomos também de 2 intérpretes da Secretaria de Educação do município de Aracati. A intérprete Sabrina da Conceição Silva, formada em letras, libras e em tradução, intérprete de língua de sinais. É também intérprete de libras da Escola de Ensino Fundamental Professor Antônio Monteiro. Também pertence a esta casa. E a intérprete Daniele de Fátima Moreira Pinto. Tem formação em pedagogia bilingue pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, técnico em TIOS, tradução e interpretação de língua portuguesa. Agora passo a palavra, depois de apresentar todos, né, para a nossa querida Maria Luísa, professora, para iniciar com as perguntas ao nosso ilustre convidado, professor Wilson. Esquece de ligar o microfone. Wilson, antes você quer falar um pouquinho sobre o nosso tema, inclusão escolar, desafios e possibilidades, antes da gente começar o nosso bate-papo, a nossa roda de conversa? Claro. Bom, mais uma vez agradecer a presença, né, de vocês aqui e o convite a mim, dizer que vocês, Raquel e Maria Luísa, fazem parte aí de um trabalho que eu venho realizando há muito tempo. Eu acho que a Raquel foi uma conquista que eu fiz a uma visita a uma escola aí em Aracati, e ela era a chamada que eu dizia era encantadora de autistas, né? Eu dizia sempre isso com ela, e ela acabou se transformando nessa profissional envolvida aí com o trabalho. Olha, a temática, ela é muito pertinente no momento atual, especialmente nos deparando aí com essa possibilidade do novo normal, do retorno presencial, mas de forma híbrida, que é o que a gente vai ter nos próximos meses, e quem sabe nos próximos anos. Cada vez mais será um grande desafio esse movimento de inclusão escolar, até porque a gente vai entrar numa nova era, que vai ser essa possibilidade remota de algumas situações, não só de formação como de aula. Falar desse movimento de inclusão é se deparar com desafios de todas as ordens, seja ele de ordem estrutural, enquanto acessibilidade urbanística, arquitetônica, mas também, e principalmente, de ordem atitudinal. A gente ainda está no movimento que me preocupa e me incomoda, que é o de tentar sensibilizar professores a entrar de forma envolvida nesse movimento, quando a gente já passou desse tempo. Eu gosto de dizer que não tem mais tempo para ver se a gente concorda ou não concorda, se está preparado, se não está preparado. Eu acho que a hora é cada vez mais de entender esse lugar, esse chão escolar, como um lugar de direito de qualquer pessoa, independente de qualquer condição. E também é preciso que a gente amplie esse termo inclusão, saindo dessa forma estereotipada que a gente tem, achando que inclusão é só de pessoa com deficiência, quando na realidade inclusão é de todo aquele que se apresenta na diversidade, e todos nós somos diversos. É o negro,
É o asiático, é o branco, é o índio, é o quilombola, é o homem, é a mulher, né? É a classe social menos favorecida, é o movimento religioso e cultural, é a pessoa no presídio, é o homem do campo, a pessoa com deficiência que não teve a possibilidade nas últimas décadas e séculos de acesso, é o adulto que não pôde estudar e agora está voltando para a educação de jovens e adultos. Tudo isso é inclusão, e a gente está, às vezes, se fechando na inclusão da pessoa com deficiência, quando, na realidade, nós tínhamos que olhar para o outro em sua singularidade, para esse outro enquanto sujeito diverso, né, para que a gente possa buscar ferramentas que dê a ele acesso. E acesso não é matrícula, inclusão não é matrícula, inclusão não é ter um aluno transitando pelos corredores da escola com deficiência, inclusão não é ter um cuidador para passear com o aluno pela escola enquanto se dá aula para os demais, inclusão não é trazer um desenho para o aluno pintar durante a aula enquanto eu dou conteúdo para os outros, inclusão não é segurar esse aluno lá no canto da sala para ele não atrapalhar a aula, inclusão é você respeitar o outro na sua singularidade, inclusão é você garantir que dentro desse espaço se está criando ferramentas, possibilidades, recursos, atitudes que dê a ele a chance de evoluir, por menor que nos pareça essa evolução. Inclusão é entender que nós não temos apenas inteligência acadêmica, nós temos inteligências musicais, artísticas, criativas, sinestésica, intrapessoal, interpessoal, a gente psicomotora, a gente tem inteligências diversas que não estão sendo incluídas nesse movimento de trabalho escolar. Inclusão é ir lá no planejamento, enquanto professor, e isso vai para você, professor que está me ouvindo. Inclusão é você pensar, é você lembrar, na hora de planejar, que a sua atividade pode não contemplar a uma sala inteira, que a sua avaliação pode não atingir a uma sala inteira, que a sua forma de dar aula pode não atingir a uma sala inteira. Inclusão é você estar planejando e lembrar que tem um aluno que não sabe ler, que tem um aluno que não copia do quadro, que tem um aluno que não escuta, que tem um aluno com dificuldades motoras, e assim se pense em atividades que possa contemplar também a esse grupo de aluno. Inclusão é a gente entender que quem está na sala de aula precisa se desenvolver, é um direito seu estar ali, mas é, acima de tudo, um direito seu ter pessoas que possam buscar, por qualquer ferramenta que lhe dê, possibilidade de desenvolvimento. Inclusão é garantir a permanência, inclusão é garantir o sucesso. E o sucesso é comunicação, é socialização, é tolerância, é aprendizado, de todas as ordens. Eu acho que o movimento de hoje é esse. É a gente compreender que essa luta não é só pela questão da deficiência, mas é pela questão de respeitar esse outro na forma como ele se apresenta e assim gerar possibilidades. Pode falar, porque eu falo muito, viu? Não, tá ótimo, Wilson. Diante da sua experiência com a inclusão, né? Quais são os maiores desafios que você tem visto para que, de fato, aconteça a inclusão escolar, Wilson? A gente começa, Maria Luísa, de um grande desafio pela a necessidade de se fazer a comunidade escolar como um todo entender a necessidade do conhecimento. A gente está o tempo inteiro buscando, inicialmente, nesse desafio, receber os alunos com qualquer dificuldade, eu não vou falar nem de deficiência, mas com qualquer dificuldade, a gente ainda está preocupado em encontrar uma receita milagrosa, em pedir para quem está no AEE que me dê uma cartilha de atividades para aplicar para esse aluno, em me perguntar qual é o jogo que se usa para esse aluno, quando, na realidade, o grande desafio, como eu disse anteriormente, é levar formação, mas é, acima de tudo, estar aberto a receber essa formação. Então, o primeiro desafio é mudar o panorama, o cenário escolar, no sentido de fazer o professor compreender que ele precisa se empoderar desses conhecimentos para oferecer qualquer tipo de possibilidades ao outro. Fora esse desafio, a gente tem aí dois grupos específicos de deficiências ou de dificuldades que também se tornam desafios pela forma como se apresentam, que são os prejuízos de ordem intelectual, já que muitas vezes a escola está preocupada enquanto aprender com ler, escrever e calcular, né, como se isso representasse tudo na vida de um aluno, e esses dois grupos em particular, de pessoas com deficiência intelectual e de pessoas com autismo,
pode ser aí o grande desafio para se chegar a atingir esse perfil que se espera de aprendizado. Lembrando que quando a gente fala de autista ou de qualquer outra deficiência, a gente, às vezes, também, enquanto desafio, precisa acabar com essa ideia de se focar na deficiência, mas também de se entender possibilidades. A gente só consegue olhar para a pessoa com deficiência pela deficiência. A gente não olha pela capacidade que ela tem. E é outro desafio que precisa ser quebrado enquanto manejo profissional por parte das escolas em relação à pessoa com deficiência. É entender que esse outro, mesmo com dificuldades, tem capacidades. E aí entra uma série de questões que é preciso se mudar, e são atitudes nossas. As possibilidades são imensas. Ninguém é só deficiência, ninguém é só dificuldade, ninguém é só transtorno. Nós temos também qualidade, nós temos também outras capacidades que, se não exploradas, se não complementadas, se não suplementadas, se não oportunizadas, elas irão se perder no processo. Quantos alunos com TDAH, que nem têm a deficiência intelectual associada e nem qualquer outra deficiência, quantos alunos com TDAH não se perderam no processo? Quantos alunos com TDAH não abandonaram a escola? Quantos alunos com TDAH não chegaram à vida adulta sofrendo e sendo julgados por seus comportamentos, quando na realidade é uma condição de funcionamento cerebral que não foi compreendida? E aí entram outras questões que precisam ser trabalhadas nessa formação de professores. Eu até vou falar sobre isso amanhã numa live com a Unilab, também nesse movimento aí, que é como trabalhar essas questões da pessoa com autismo, por exemplo, lá na universidade. Quantos autistas sutis nos seus comportamentos e sintomas passaram por nós despercebidos e a gente julgou, e a gente condenou, a gente apontou, criou apelidos, bullying, e nunca entendeu que é um sujeito que poderia precisar de um suporte comportamental, psicológico, medicamentoso. Quem está me ouvindo sabe do que eu estou falando. Quanto mais sutil é a deficiência desse aluno, mais ele é julgado pelo comportamento e pelas situações em que ele apresenta e menos compreendido pela condição que ele tem. É o diagnóstico mais difícil de ser feito, que não é feito por professor, é feito pela família, junto com a equipe multidisciplinar, para se chegar nesse contexto. E aí eu digo que a gente conquistou um grande terreno, que é a ampliação do nosso conhecimento para hoje, olharmos para esse aluno, mesmo aquele aluno não estereotipado na sua apresentação sintomática, e levantar um ponto de interrogação. Será que ele não tem alguma dificuldade? Mas a gente só pode pensar nessa hipótese de levantar questionamentos quando a gente conhece. E aí, de novo, eu volto para o desafio inicial. O professor não vai poder levantar esse questionamento, não vai poder orientar a família ou fazer encaminhamentos se ele não conhece. E não aceito mais que se diga, mas a secretaria não dá formação, mas nós não temos formação, eu estou aí ofertando cursos online gratuitos. E aí a gente tem aí diversas possibilidades de aprender, assistindo lives, fazendo cursos, mas que nem todo mundo envolvido com o processo vai buscar, porque nem sempre interessa. E uma demanda desse grupo que vai buscar, acaba indo buscar um certificado e não um conteúdo para aprender a como ofertar um serviço de qualidade às pessoas que estão ali de fato precisando. A gente tem profissionais envolvidos, esse é uma possibilidade. Mas aquele profissional que ainda acha que esse espaço não é um lugar de direito desse sujeito, é o desafio que a gente tem maior. Wilson, você falou sobre os cursos. O desafio não é a dificuldade, o desafio é a nossa atitude em relação a ela. Eu tenho acompanhado diversos colegas trabalhando aulas online, atividades à distância com esses alunos, e está sendo um tapa na cara para eles. Eles vêm me mostrar e eu, muito orgulhoso, devolvo a resposta para eles. Oi? Tá dando travou um pouquinho em você. O teu som, que às vezes a gente não está ouvindo. Pode continuar. Tá me ouvindo aí? A sua internet travou um pouquinho. Sim, pode continuar. Pronto. Pode continuar. E eu tenho observado que as pessoas passaram a enxergar nessa pandemia, eu acho que de tudo a gente tem uma grande lição, enxergar a pessoa com deficiência de forma diferente. Eu vejo professores garimpando para que os alunos neurotípicos façam atividade.
e vejo o tempo inteiro eles mostrando a participação das pessoas com deficiência nas atividades junto com a família, e isso está sendo uma grande lição para muita gente. Mostrando que a família, sim, está envolvida, talvez até mais envolvida do que aquela família que não tem essa preocupação com o seu filho neurotípico. Então, a gente tem desafios, mas tem grandes possibilidades também. Eu acho que uma delas é essa, é entender que esse sujeito pode. Isso, mas ele pode quando a gente oferta esse poder também. Maria Luísa, está travando aí o teu. Agora eu estou te ouvindo bem. Pronto, agora voltou o seu. Estava travando. Para mim, você também estava travando aqui. Acho que é a internet mesmo. Já sei. Faz Tem parte, alguma pergunta aí? Oi, faz sim. Só um instante. Ô, Maria Luísa, aqui está perfeito. A gente estou escutando bem. Aqui Você e o Wilson estão... Pronto, voltou agora. Aqui, ok. Eu acho que realmente agora está tudo bem. Tem alguma pergunta, Maria Luísa, dentro dessa pauta? Tem. Eu ia perguntar, você falou sobre os cursos online gratuitos. Isso. Você acabou de falar. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho para quem está nos ouvindo. Quem não conhece os seus cursos, né? Para que possa ter acesso a eles. Pronto, eu sou diretor da Mais Estímulos, que é a minha consultoria, que acho que vocês já conhecem, já levamos curso aí para a Ivone, que está online aí, para o grupo de professores da sua gestão de AEE, né? Um grande movimento que a gente fez aí há algum tempo atrás, inclusive fui homenageado por vocês aí em um momento representando o estado do Ceará. Hoje a gente está levando, e é um novo projeto da Estímulos, que vem revolucionar, eu espero, nos próximos anos, a educação no estado do Ceará. A gente começou agora em agosto, cursos online pela minha plataforma no YouTube. Já ofertamos 3 cursos, temos mais 2 para começar. A gente ofertou estimulação cognitiva, autismo e educação infantil. Todos os cursos com carga horária de 180 horas, com aulas online, onde você assiste online comigo ou pode assistir as aulas salvas no meu canal no YouTube e faz relatórios das aulas e encaminha para a certificação. Temos agora, dia 24, uma turma nova iniciando, de transtornos específicos da aprendizagem, né, voltado aí a estratégias de intervenção pela ludicidade, e temos dia 30 iniciando um curso de ludopedagogia e atendimento educacional especializado, todos eles gratuitos. E em 2021, a Mais Estímulos traz aí um grande projeto, continuará com cursos de formação online, gratuito, e cursos de formação presencial e gratuito. Então, é um novo trabalho que a gente está trazendo aí, para levar capacitação a todos os profissionais que tenham interesse em buscar por ela, né, para não mais ouvirmos esse discurso de que não estamos preparados para lidar com essas dificuldades, que cursos são caros, que curso isso e aquilo, e a gente vai estar ofertando cursos gratuitos. Estamos com um projeto para começar o próximo curso, depois desses 2, de provas projetivas do Jorge Visca, né, trabalhando aí a análise do desenho, a análise da grafomotricidade, como ferramenta importante lá na educação infantil e em todos os níveis de escolarização. Então, a Mais Estímulos vem aí com essa proposta sobre diversas condições que podem facilitar esse movimento de inclusão, que é a possibilidade que a gente traz aí como formação. Tem uma pessoa perguntando aqui sobre possibilidades de abordagem ABA, né? ABA é a análise do comportamento aplicada, uma das abordagens de grande significado, especialmente voltada ao autismo, mas também a questões comportamentais, como o TDAH e outros quadros diagnósticos. É, sim, uma abordagem que traz grandes resultados, mas eu gosto de trabalhar esse tema dizendo que eu não defendo e não condeno nenhuma abordagem terapêutica. Eu gosto de observar como cada paciente, como cada aluno responde a essas abordagens. Então, a ABA é importante, sim, mas mais importante do que impor a aplicação do ABA com autista ou com qualquer outro quadro diagnóstico, é observar se ela é funcional para ele. Porque, às vezes, a gente vai num movimento de moda, achando que todo mundo com autismo vai se enquadrar bem no programa ABA,
e às vezes não. Mas como a gente está querendo atender ao que está acontecendo, a gente acaba muitas vezes impondo, e essa imposição não funciona. Então, quando se fala de autismo, eu até abordei isso no curso que a gente encerrou semana passada, a gente precisa conhecer a ABA, TEACH, PECS, PROMPTS, FLURTime, Padovan, Denver, Jasper, integração sensorial, ecoterapia, musicoterapia, tudo isso está ligado a programas de intervenção, mas quem vai dizer se é bom ou não é o nosso paciente, é o nosso aluno. Então, é preciso conhecer para entender que eu posso lançar mão de ferramenta desse programa, mas eu preciso também experimentar para ver se esse sujeito pode ou não responder bem a ele. Por isso, eu não defendo e não condeno esse ou aquele programa. Eu defendo a resposta que esse paciente vai dar a cada uma dessas abordagens para dizer o que é que pode ser funcional ou não a ele. É possibilidade, mas é também desafio. Obrigada, Wilson. Raquel tem uma pergunta a lhe fazer. Wilson, quando você fala que a pessoa, ela, além da deficiência dela, a gente traz em questão o capacitismo, que muito se fala hoje em dia. E aí eu queria que tu falasse sobre quando isso acontece na escola e como a gente pode superar esse capacitismo. De novo, a gente volta, Raquel, para a questão do professor, né? Não é condenar o professor, mas é a cultura que a gente ainda tem de achar que a pessoa com deficiência é incapaz. O capacitismo é isso, é você querer classificar a capacidade de uma pessoa pela condição de deficiência que ela tem, ou achar que ela não tem condição de cumprir esse ou aquele ofício porque ela tem uma condição de deficiência. Então, o capacitismo é um termo que a gente está usando muito atualmente, mas ele sempre existiu. O julgamento acerca do outro, né, assim como o sexismo, outras condições de exclusão social e profissional, de achar que esse outro não é capaz de exercer esse ou aquele ofício em função da deficiência que tem. E aí, de novo, a gente volta para o que eu estava falando inicialmente. É olhar para a pessoa com deficiência e não ver apenas a sua deficiência. É preciso que a gente encontre nela ou leve esse sujeito a desenvolver potencialidades. Mas aí a gente cai também num outro problema, que é o tratamento que a cultura nos impôs, inclusive no contexto familiar, de achar que o bichinho é doentinho, é coitadinho, não sabe fazer, ele não precisa ir para a escola todo dia porque ele tem a dificuldade, eu não posso cobrar muito dele porque ele tem a dificuldade. Se a gente tratar o sujeito dessa forma, ele vai, de fato, se sentir nessa não capacidade porque não deram a ele a oportunidade de apresentar-se de fato. Então, o capacitismo é isso, é um julgamento, é um preconceito de ordem social, especialmente profissional, quando se olha para uma pessoa com qualquer condição de diversidade e faz julgamento da capacidade dela enquanto função a partir da condição que ela apresenta. É achar que uma mulher, por exemplo, não é capaz de assumir uma função X porque essa função é de homem. No caso da deficiência, é achar que ele não pode cumprir uma tarefa profissional porque tem uma dificuldade, porque tem uma deficiência. E, de novo, a gente volta para um outro movimento, que é o de preparar o sujeito com deficiência para a vida. Como é que eu vou assumir uma função no mercado de trabalho se eu não fui capacitado, trabalhado para essa função? A gente cai no pecado das cotas de emprego, cotas de vagas, mas essas cotas não vão ser preenchidas porque não estamos ofertando aos nossos sujeitos com qualquer dificuldade a chance de ampliar o seu repertório de possibilidades para chegar a preencher uma vaga dessa lá naquela empresa X que tem uma cota que está sendo preenchida por outras pessoas. Porque ela precisa que o sujeito que vai cumprir essa cota tenha, de novo, formação para atender aquela função que aquela vaga está cobrando dele. Então, que a gente não se prenda, enquanto família, ao benefício de prestação continuada como sendo uma coisa importante. Era para ser um direito de todas as pessoas com dificuldades, com deficiência, idosos, né, para auxiliar. Mas é preciso que a gente também ofereça possibilidades de profissionalização. Nossas crianças com deficiência vão virar adolescentes, e vão virar adultos. E para onde elas vão? Que tipo de mundo a gente está preparando para elas, se a gente não está, de fato, ofertando ferramentas que dê a elas a possibilidade de descobrir talentos? O AEE trabalha muito bem essa questão.
O AE trabalha a complementação, que é a estimulação de quem tem dificuldade para superar tais dificuldades, mas trabalha também a suplementação, que é o enriquecimento, né, das possibilidades que o sujeito traz, das capacidades que ele traz. Cada vez mais enriquecer aquilo que ele tem como talento. Então, pensar nesse capacitismo como tema de moda atualmente é importante, mas é importante que a gente também enxergue no nosso filho, no nosso aluno, no nosso paciente, além da deficiência, enxergue possibilidades, porque não é só isso. Ele tem talentos e esses talentos precisam ser, de fato, explorados. Obrigada, Wilson. Tá sem som, Maria Luísa. Pronto. Tá ouvindo? Agora eu tô. A professora Helena, do AE, do nosso grupo de AE, tem uma pergunta a fazer. Ela diz assim: podemos observar que no período da pandemia tem acirrado as desigualdades. Com isso, é grande a preocupação com os alunos público-alvo da educação especial. O que poderíamos fazer para minimizar as barreiras que dificultam o acesso à educação nessa fase tão atípica? Olha, a gente vive um momento incomum para todos nós. Eu estou há 6 meses sem trabalhar presencial. Eu estou há 6 meses dentro de casa, me reinventando. Eu estou trabalhando com vendas online de jogos, trabalhando com cursos, né? A gente nunca imaginou que pudéssemos ficar tanto tempo sem o contato escolar, sem o bate-papo olho no olho, sem o contato físico. Então, é um desafio para todos, né? Que não é só para a pessoa com deficiência. Esse vai ter um desafio a mais. O autista vai ter um desafio a mais no retorno, por exemplo, para a gente resgatar aquilo que a gente tinha conquistado, que era a convivência social, que era o espaço de troca com o outro, né? Então, a gente tem diversas situações negativas nesse contexto de pandemia. Por exemplo, nós temos famílias que não têm acesso a uma internet de qualidade. Isso dificulta a vida de quem tem e de quem não tem deficiência. Nós estamos aqui numa live e a internet fica falhando de vez em quando. Imagina aquela família lá afastada da cidade. Nós temos famílias que podem até conseguir uma internet, mas não tem um aparelho telefônico ou um notebook para ter acesso a qualquer trabalho. Nós temos professores se reinventando, levando a atividade até a casa do aluno, pendurando na porta, deixando na sacolinha, para que ele tenha a possibilidade de continuar sendo estimulado. Nós temos aí um grande desafio, por exemplo, que não é só com o aluno com deficiência, mas com o aluno neurotípico também, que é a não tolerância a 1 hora de aula, a 4 horas de aula, a 40 minutos de aula, alguns até 10 minutos de aula já esgotou a paciência. Nós temos um grande desafio que não é só da pessoa que está do lado de lá, mas é do professor que nunca pensou que seria um artista de vídeos e de internet. E ele tem agora que se reinventar para dar uma aula, que é diferente de você dar uma aula só você e sua turma, e você está dando uma aula para a família, está dando uma aula para todo mundo assistir depois, que é um outro desafio que intimida. Por mais capacidade que você tenha, uma luz virada para você te filmando, bloqueia qualquer capacidade sua e você acaba não conseguindo colocar para fora metade do que você tem como capacidade, como talento, que é um outro desafio. O grande desafio desse movimento online é levar para essa tela uma informação que seja atrativa. O nosso aluno com deficiência precisa de atração, ele precisa ser conquistado pela senso-percepção, ele precisa ter uma aula atrativa visualmente, um recurso que chame a atenção dele, né? E sem contar na dinâmica familiar, que traz aí um outro problema, um espaço que eu não tenho em casa para assistir essa aula sozinho, sem interrupção, é junto com a família, pessoas conversando, pessoas fazendo barulho, crianças chorando, né? Sem contar na atmosfera que muitas vezes não propicia isso. Então, a gente vive aí uma série de desafios nesse movimento de aulas virtuais que tem levado a um problema muito maior do que a gente imagina. A nossa saúde mental do professor, do aluno, da família, a mãe que está sendo obrigada a trabalhar pedagogicamente com seu filho sem ter condições pedagógicas para trabalhar com ele, a família transformando a casa num espaço escolar.
É muito complexo tudo isso, e a gente está tentando fazer o melhor que pode, mas mesmo assim a gente não vai atender a toda a demanda, né? Tem uma pessoa perguntando aqui como adaptar uma prova sem ser excludente. Mas adaptar uma prova não causa exclusão. A gente, de novo, trabalhar uma adaptação de uma prova não é trabalhar de forma distinta que dê ao outro o sentimento de não pertencimento. Aí entra a nossa sensibilidade enquanto profissional para trabalhar junto com esse aluno sem expor esse aluno à turma. Eu pergunto para ele, será que ele gostaria de uma prova adaptada? Será que ele não gostaria de fazer a prova igual aos demais, junto com a turma? Sim, mas ele não consegue. Sim, ele pode fazer, e você pode, em um outro momento com ele, pontualmente com ele, trabalhar esse conteúdo de uma outra forma, que chegue até a compreensão dele. E aí entra na preocupação da adolescência. Os alunos com deficiência, mesmo com graves deficiências de ordem intelectual, eles não querem ser tratados de uma forma diferenciada dos demais, mesmo sabendo que alguns não conseguem fazer do jeito dos outros. Mas aí eu tenho que ter manejo nesse trabalho para não expor esse aluno, ou para preparar a turma para acolher esse diferencial como algo que não pareça uma ferramenta de preconceito ou de exclusão. Então, a adequação da prova, a adequação da atividade, ela inicialmente deve ser trabalhada junto com o aluno. Como é que ele melhor aprende? Como você gostaria de trabalhar esse conteúdo? Como é que você gostaria que fosse a sua prova, a sua atividade? Você gostaria de fazer em uma outra sala comigo em outro momento? Ou você quer fazer junto com os outros? Falta também esse manejo aí para se chegar até esse sujeito, né? É importante trabalhar isso, mas é importante que a gente também escute esse outro. Escutar o outro não é só que o outro fale para você, é interpretar como esse outro funciona. O professor tem esse poder, na primeira semana de aula, ele consegue identificar todas as dificuldades e todas as capacidades do seu aluno. Mas aí pensar nessa situação, né, de uma forma pontual, e aí alguém colocou a empatia mesmo, dá trabalho. Eu tenho que planejar coisas diferentes, e isso é trabalhoso. O grande desafio de adequar atividades é o trabalho que ela dá. Mas eu vou ter mais trabalho se eu não adequar, porque eu vou ter um grupo maior que não vai conseguir atingir aquele perfil esperado por mim, né, nesse desenvolvimento. Olha quanta coisa a gente está falando em 40 minutos de conversa. Quantos assuntos ainda precisam ser mastigados em sala de aula? Nas formações de professores, nos encontros de professores. Né? Tem uma mãe dizendo aqui que o filho dela não gosta de telas, ele não assiste desenhos animados, não joga no celular e não quer assistir aula online. Nem a gente gostaria de assistir. A grande diferença que a gente tem aí é que nós temos o poder de dissimular o nosso gostar e atender socialmente ao outro. Aquela criança com deficiência, com autismo, ela não dissimula, ela é inteira, ela desloca que não quer, que não gosta, porque não gosta mesmo, não tem como fazer diferente. Por isso que tem um desafio aí de tornar tudo isso atrativo, agradável. E aí vem uma questão interessante que a Raquel trabalha lá na sala de recursos, você, Maria Luísa, trabalha, que é o uso do recurso lúdico. Cada vez mais a nossa aula, seja ela do ensino infantil ao ensino superior, precisa ser lúdica. E não é preciso ter brinquedo, não, é preciso ter prazer naquilo que está fazendo. É preciso ser divertida, prazerosa, agradável. Aquilo que não é agradável não desperta possibilidade de aprender. É um grande desafio. Mas é preciso que o professor leve a ludicidade para a sala de aula, de qualquer forma. E, acima de tudo, entenda como cada aluno aprende. Alguns são mais visuais, outros são mais auditivos, outros são mais sinestésicos, outros são mistos. Se a gente consegue entender esse perfil representacional e esse estilo de aprendizagem, a gente vai ter uma aula muito mais significativa. Autistas aprendem melhor vendo. A imagem tem um poder de retenção muito maior. Eu recebi um jogo essa semana que é fantástico, da Simaia Sampaio, que é um baralhozinho com 100 cartas, com 100 perguntas. E são perguntas que você pode usar lá no atendimento ou em sala de aula. São perguntas, como você aprende melhor em sala de aula? Como é que você se comportou diante daquela prova que você tirou nota baixa? Você reagiu correto?
trabalhar esse entendimento do aluno, de como ele se comporta e como ele pode aprender ou não aprender, é o grande X da questão. A gente continua achando que todo mundo aprende do mesmo jeito. Isso não é verdade. Cada um aprende de um jeito diferente. Alguns aprendem copiando, rabiscando, né? Cada um tem um perfil, e a gente tem que valorizar esse perfil. Verdade. Quanto mais a gente conhece, melhor a gente consegue ensinar, melhor a gente consegue fazê-los aprender, né? Não, quando você entende como cada um caminha, esse caminhar fica muito mais fácil. O grande desafio é esse, é a gente sair daquele conforto, que não é que é conforto porque é natural acontecer, de planejar uma situação só. Por exemplo, a Raquel trabalha no AEI. Ela hoje pensou numa atividade para o aluno dela que é sobre leitura. Mas o aluno dela tem pavor a essa leitura. O que a Raquel faz? Ela vai descobrir qual é o canal de interesse desse aluno. E ao descobrir o canal de interesse dele, ela coloca dentro desse canal tudo que ela acha interessante para que ele possa ler. E ele vai ler sem perceber que está fazendo leitura. Mas ela foi pelo caminho mais significativo, que é o que ele sabe e o que ele gosta. E a gente continua trabalhando as deficiências, começando pelas dificuldades. Quando você trabalha iniciando pelas dificuldades, você frustra o outro. Eu tenho que começar pelas capacidades, pelas possibilidades, pelos interesses, até chegar às dificuldades. Se a gente fizer o contrário, perder o cliente. Raquel tem outra pergunta a fazer, né, Raquel? Wilson, quando a gente fala sobre inclusão, a família e a escola é o primeiro contato da criança com esse universo. E aí, como essa inclusão escolar prepara eles para a vida adulta? Raquel, eu acho que a gente volta para a mesma fala, né? A inclusão escolar, ela trabalha, na realidade, vamos falar de inclusão, até me preocupa muito esse nome, inclusão, que a gente chamou, esse aluno é incluído, esse aluno é incluído, e não existe aluno incluído, existem alunos. Todo o trabalho de preparo para a vida adulta, ele vai acontecer, e aí entra uma questão muito interessante, ele vai acontecer em casa, de casa para o contexto social, na escola, e no serviço de atendimento. A escola não pode transferir para o atendimento a competência de fazer o sujeito evoluir para se tornar independente. A família não pode transferir para a escola e para o atendimento qualquer competência, como se fosse a única possibilidade para esse outro se desenvolver. A família tem um poder e um papel maior do que o nosso. Ela tem que conhecer, ela tem que acreditar, ela tem que valorizar, ela tem que respeitar e, acima de tudo, começar muito cedo. Quando a gente diz assim, a criança com deficiência. Por que a gente fala tanto de autista na infância? Porque lá na vida adulta, o que vai acontecer lá vai depender do que eu fizer aqui. É a intervenção precoce, é a estimulação precoce, é o encaminhamento precoce, né? Por isso que a escola tem esse papel tão importante. Ela é a base, mas sem a família participando do processo, não vai adiantar essa base. E vice-versa. Não vai adiantar eu trabalhar com vocês um monte de assuntos sobre inclusão se ninguém vai ler nenhum material depois. Não vai adiantar fazer um curso com 4 encontros, onde eu passo 2 horas falando até perder a voz, se ninguém vai ler o material depois. Não vai adiantar ter um certificado na mão se a gente não se aprofundou no assunto. É a mesma questão da nossa preocupação com a vida adulta desse sujeito. Para onde eles vão depois de adultos? Eu tenho que pensar em como será o desenvolvimento futuro. Mas para isso eu preciso trabalhar agora. Entender cedo, respeitar as orientações dos profissionais, falando de família. E a escola tem que ter essa parceria com a família. Quando a família vira aliada do atendimento e da escola, a gente tem um outro desenvolvimento nesse sujeito. Uma coisa é você observar uma criança que tem uma família participante do processo. Outra coisa é você observar uma criança onde a família deixa esse processo a cargo da escola e do atendimento. São 2 situações muito distintas. E isso não se aplica apenas a quem tem deficiência. Se aplica a qualquer sujeito em formação. Quando é atribuído ao outro uma competência que é sua, a gente perde uma grande chance. E a família tem um papel que é mais importante do que o nosso. A família sabe mais sobre aquele sujeito do que eu. E é nesse saber que ela precisa investir e acreditar, senão ele não vai se desenvolver. Então, essa parceria é mais que necessária, que a gente consiga atrair a família para a escola. Vamos ter um grande desafio no retorno presencial.
que é resgatar tudo aquilo que a gente vem trabalhando há anos. A família vai ter dificuldades, a gente vai ter de novo. É muito preocupante o que eu vou dizer agora. Existe um decreto, um parecer 011/2020, que é muito preocupante, que é o de achar que a pessoa com deficiência não deve voltar 100% às aulas presenciais. Porque ele não tem condição. Olha o entendimento. Porque ele não vai conseguir usar máscara, ele não vai conseguir, o cego não vai conseguir trabalhar sem estar tocando nas pessoas, o autista não vai conseguir porque ele é muito sensorial, e outras crianças que não têm deficiência vão conseguir? Você vai conseguir segurar uma criança sem deficiência no intervalo da escola, onde ela corre, parece que o mundo vai acabar? Você vai segurar? Não, de novo, lá no capacitismo, Raquel. A gente volta de novo a achar que esse outro não pode, que esse outro não consegue, que esse outro isso e aquilo. Então, o preconceito está lá, inclusive na elaboração das leis. É preciso que a gente também questione. E esse parecer é preocupante. Que enquanto o parecer 05 e o parecer 09 fala sobre como deve acontecer as aulas remotas, né? As aulas híbridas, o 11 traz aí uma preocupação. Alguém recentemente me perguntou numa live da SEDU se era verdade que estava acontecendo uma pesquisa aqui no estado do Ceará, onde afirma que a pessoa com autismo é mais vulnerável ao Covid-19. Eu disse, se você levar em conta que ele pode ter dificuldades sensoriais em usar o álcool, em usar a máscara, que é mais comórbido em algumas questões, pode ter outras comorbidades associadas, eu vou pensar assim, a gente já vai criando, inclusive, olha bem isso, já vai criando, inclusive, uma forma de dizer, não voltem para a escola agora. Ou seja, vamos nos livrar desse sujeito de novo. É preocupante, porque enquanto a gente está um passo à frente, a gente dá 2 para trás. E aí a gente tem que ter, de novo, conhecimento para rebater qualquer coisa. É preocupante. Obrigado, Wilson. Maria Luísa tem outra pergunta. Wilson, a professora Fabiana, nossa colega do AE, pergunta: como administrar a angústia das crianças e famílias em tempo de pandemia? Olha, a gente primeiro precisa trabalhar as nossas. A gente está tão angustiado quanto. Nós temos um grupo de professores mentalmente adoecidos por uma sobrecarga de trabalho que talvez seja maior do que aquela presencial. Nós temos famílias ansiosas, tem melhorado um pouquinho agora porque está sendo mais flexível os movimentos de saída. Mas nós temos que entender que uma criança trancada em casa, no seu espaço de diversão, especialmente do movimento restrito, vai ter quadros de ansiedade, vai ter quadros de desconforto, vai ter quadros de diversas possibilidades, especialmente junto com as famílias, que também precisam trabalhar, precisam sair, precisam administrar suas próprias emoções. Então, não tem uma receita para isso. A receita que a gente pode dar aqui é dizer que a gente aproveite o momento para trabalhar outras questões no contexto familiar que são importantes. A gente tem se aproximado cada vez mais das crianças enquanto família, que passa mais tempo. Nós temos já pesquisa apontando que o professor do ensino convencional ele tem ficado cada vez mais próximo do professor, do aluno com deficiência, porque ele agora está vendo a necessidade desse suporte maior. Então, administrar essas questões, não tem como a gente mostrar uma receita, mas a gente tem como trabalhar com a família no sentido de aproveitar. E eu não gosto dessa questão de um comercial, por exemplo, que eu ouvi, que é assim, parece até divertido. Nossa casa agora virou academia. Nossa casa agora virou escola. Nossa casa agora virou... Nossa casa não virou nada, é nossa casa. Imagine aí a família que agora é invadida por você para orientar o atendimento, é invadida pelo professor, ela é cobrada para dar suporte ao seu filho, quando ela não tem condição pedagógica para isso, e muitas vezes nem paciência ela tem para isso, porque tem outras questões no entorno familiar. Então, eu acho que a gente tem que ter mais preocupação em gerenciar, enquanto suporte, as famílias, porque é quem está sofrendo. A criança ela vai ser o reflexo disso. Então, não vamos aproveitar o momento para trabalhar o tempo inteiro com questões de cobrança escolar.
Nós vamos trabalhar outras questões importantes no contexto familiar que podem ser tão significativas quanto. O ano de 2020 não será classificado como um ano de aprovação ou de reprovação, como um ano de aprendizado ou não. Será o ano para a gente entender como irá acontecer os nossos próximos anos de vida. Eu acho que eu nunca mudei tanta postura e tanto pensar durante esse movimento de pandemia. Eu não sou mais o mesmo e não serei mais o mesmo. Eu não vou mais acordar de madrugada para correr, para dar uma palestra lá, não sei aonde, 7 da manhã. Eu agora vou filtrar, porque a gente vai ter um outro movimento de qualidade. É preciso que a gente pense sobre isso. A gente conseguiu, inclusive, enxergar quem está do nosso lado e quem não está. Porque a gente passou a olhar mais de perto, a gente passou a interpretar as ações. Então, que a gente dê à família esse suporte. A família precisa muito mais de uma orientação e de um suporte do que o próprio aluno que está lá. Até porque a gente não, como eu disse, a gente não vai poder classificar se esse aluno aprendeu ou deixou de aprender, né? Tem a Suzeta perguntando o que devemos fazer quando os pais não aceitam a necessidade de seus filhos. Suzete, a gente tem que fazer o nosso papel. Qual é o papel da escola? Chamar a família e orientar sobre a importância de se buscar uma avaliação neuropediátrica, uma avaliação psiquiátrica, uma avaliação psicopedagógica, uma avaliação terapêutica, uma avaliação fonoaudiológica. A família não fez, nosso papel é orientar, a gente não vai poder obrigar. Até porque esse movimento de aceitação por parte da família, ele depende de cada família. A família vive a negação, a adaptação e a aceitação. 3 momentos muito particulares. Tem famílias que já percebem cedo e pulam lá para o último e vão atrás das ofertas que podem melhorar a vida de seus filhos. Tem famílias que não saem da negação. Negar é não querer ver, é não querer aceitar. É ainda o mito enraizado de que parece que eu fui culpado por alguma coisa. Né? Aí tem as questões lá no interior, ainda tem as questões preconceituosas. Parece que é da família do fulano e não da minha família, porque ele herdou. Não tem isso, né? Então, essa questão da aceitação ou não, ela precisa ser trabalhada com muita sensibilidade por cada um de nós. Porque imagine se para você não é fácil aceitar o seu filho com uma dificuldadezinha escolar, imagine quando ganha a palavra transtorno, que ainda tem um peso social muito forte. Então, o nosso papel é orientar e encaminhar. Agora, obrigá-los a aceitar, a gente não vai fazer, porque cada um tem um tempo. Cada um tem um tempo e esse tempo tem que ser respeitado. A única orientação que a gente deve fazer é, mesmo que você não aceite que seu filho tenha dificuldades, vamos estimular, vamos levar para a estimulação, para que ele mais tarde não tenha tanta dificuldade, porque é um movimento bem complexo. A família ainda é também um desafio nesse sentido. E aí, de novo, se a gente conquista a família, a gente conquista o mundo. E o mundo é ofertado de forma conquistada aos seus filhos também. Perguntas? Raquel? Wilson, nossa professora Ivone, do AE, lá do Colégio Municipal, fez uma pergunta falando sobre os surdos, que na maioria das vezes eles precisam fazer a leitura labial. E nesses tempos que é obrigatório o uso da máscara, qual é a estratégia que dê o direito de comunicação, mas de forma segura também, que garanta essa comunicação com eles? Bom, Raquel, eu não sei se você já viu, mas a gente está tão estilista nas confecções de máscaras, que a gente já tem máscaras com a parte da boca em transparência, a gente já tem máscaras que cobrem do óculos até o queixo, só na transparência. Então, a gente vai ter que ajustar cada situação dessa para cada sujeito. Então, a gente pode usar aquela máscara inteira, transparente, pode usar a máscara com aquela transparência na frente, sem comprometer a questão da saúde e facilitando o acesso. Isso é tecnologia assistiva de pequeno porte. É qualquer ajustezinho que a gente faz num recurso que é inteiro, fechado, para dar acesso ao outro que precisa olhar para a boca, para a expressão labial, né, para fazer essa leitura, ou qualquer elemento do tipo. Então, a gente vai se ajustando aí de acordo com cada situação. É preciso criatividade para reinventar o tempo inteiro. E acho que a gente tem isso de sobra. Ok. A coordenadora pedagógica Ângela Oliveira pergunta qual caminho seguir quando percebemos que a criança não avança.
mesmo ela sendo atendida por vários profissionais. Ela gostaria de saber como direcionar esse caso. Pronto, é importante aí pensar, primeiro, no diagnóstico que ela tem, segundo, sugerir que a mãe busque uma reavaliação médica. O profissional que atende também precisa repensar suas práticas, porque às vezes a gente também só acha que o outro não está conseguindo, mas será que eu também não preciso repensar o meu fazer com esse outro? Aí pega o Paulo Freire, né? Ação, reflexão, ação. O outro precisa ser reavaliado, sim, mas eu também preciso me reavaliar. Será que essa conduta que eu estou adotando, ela não precisa ser repensada? Qual é o problema desse sujeito? É a deficiência que ele tem ou é uma comorbidade que não é tratada? Será que o comportamento não precisa ser trabalhado antes de se pensar em outras questões? Porque a gente, às vezes, quer que a pessoa, por exemplo, copie do quadro quando ela ainda não consegue segurar o lápis. A gente quer que a pessoa se torne independente quando ela ainda mal consegue comer sozinha, se vestir sozinha. Então, a gente precisa trabalhar a sequência cronológica das coisas, não o movimento contrário, né? Então, qual é a pergunta aí, Maria Luísa? Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Não. E aí, deixa eu só pegar esse gancho. A gente tem, nesse contexto aí da não evolução, a gente tem, por exemplo, o caso de autismo, o caso de deficiências, de síndromes, que precisam muitas vezes da medicalização, e a gente tem uma forte resistência de algumas famílias nessa medicalização. A gente tem famílias que acham que vão dopar, que vão deixá-lo dependente, que ele foi pior, e a gente precisa entender que comorbidades não se tratam sem remédio. Comportamentos agressivos, autoagressivos, prejuízos de sono, agitação, não se trata sem remédio. A gente deve começar, sim, com as terapias. Não está funcionando? Vamos pensar agora em agregar a elas a possibilidade medicamentosa, que faz, sim, uma grande diferença. Especialmente quando a gente tem crises convulsivas, prejuízos de sono. Uma criança que não dorme direito não pode produzir bem durante o dia. Quadros de TDAH, transtorno positivo, quadros ansiosos, depressivos, todos esses casos são casos que demandam medicalização específica, mas tem família também que ainda não aceita esse processo da medicação. Então, é uma outra questão que é importante que a gente leve como necessidade, não para que você possa dopar o sujeito, mas para que ele possa melhorar em algumas questões e aí outras possam ser melhor estimuladas, porque sem essa medicação, eu gosto de dizer que é um mal necessário. Por mais que a gente ache que ela causa dependência, que ela tem mitos no entorno dela, ela precisa ser bem pensada para que eu possa trabalhar questões, minimizando sintomas e outras situações de evolução possam acontecer. Wilson, para finalizar, gostaria de saber se você poderia falar, o professor Marcílio, nosso coordenador pedagógico aqui da escola, gostaria de saber se você poderia falar um pouquinho sobre adaptação curricular. A importância da adaptação curricular. É uma questão interessante, Maria Luísa, porque, de novo, a gente pensa o tempo inteiro em adequação, adaptação, flexibilização, voltada à pessoa com deficiência. É um repensar da inclusão. Eu não tenho que pensar nessa pauta só se eu tiver um aluno em sala com dificuldade. Eu tenho que olhar para todos os meus alunos e entender por que é que alguns não estão andando enquanto evolução e outros conseguem. O que é que eu tenho que fazer de diferente? Como eu devo fazer esse ajuste? E aí eu trago duas orientações interessantes. Tem 2 documentos bem antigos, já tem 11 anos, do MEC, que são Adequações Curriculares de Pequeno e Grande Porte, 2009. Então, ali você tem ferramentas voltadas a tempo, a retirada de conteúdo, a forma de aprendizado, que está dentro do que a gente chama de adequação curricular. A gente continua querendo impor a um aluno com uma dificuldade X que ele consiga fazer todos os conteúdos daquela aula. Nem o neurotípico consegue. Então, tem conteúdos que precisam ser retirados, é o chamado enxugar de conteúdos. Eu tenho que pensar de novo, voltando para aquela fala inicial, como é que ele melhor aprende? Eu não posso trazer receitas de adequação de atividades se eu não sei como o seu aluno aprende. É a mesma coisa de alguém me ligar, e eu recebo ligações todos os dias assim, professor, eu tenho um aluno com autismo, qual a atividade que eu devo usar com ele?
Aí eu respiro, tomo um gole de água, aí digo assim, eu não sei porque o aluno é seu. Eu não conheço o seu aluno. Quem melhor pode pensar em atividade para esse aluno é o professor que conhece o aluno. Mas isso não é obrigação do AEE? Não, nunca foi. O AEE, profissional do AEE, pode sentar durante o planejamento com o professor que está aberto a ouvir. Ele pode ser consultado para dar opiniões sobre atividade, sobre ajuste de atividade, sobre recursos. Ele não tem obrigação de fazer para entregar ao professor para ele aplicar. Ele não tem obrigação de avaliar o aluno para ver se o aluno aprendeu ou não em sala de aula. Ele avalia o atendimento que ele faz, e não a aula do professor. Tá? Então, a gente tem esse parceiro muito, muito importante, que é o profissional do AEE, que, infelizmente, não é visto dessa forma por algumas escolas. Ele é visto como alguém que está numa situação confortável, ele é visto como alguém que quer ensinar você a dar aula, ele é visto como alguém que não faz nada, ele é todo mal interpretado. Mas é nesse contexto que a gente traz a possibilidade de parceria. Se o professor tiver esse olhar para entender que eu tenho alguém ali que pode me ser um suporte importante, que pode me auxiliar durante o momento de planejamento, durante a elaboração de uma atividade, eu tenho um aluno que tem autismo e ele não consegue fazer atividade. É uma atividade desse tamanho, fragmente. Coloca uma atividade menor. Mesmo que você faça várias e vá entregando uma a uma. Se ele olhar e ver o tamanho da atividade, ele vai desistir. O TDAH é muito funcional isso nele. O aluno não consegue fazer atividade porque ele se dispersa fácil. Tira ele da área de dispersão, coloca ele mais próximo de você, coloca ele mais à frente. Ele se incomoda porque tem baixa visão. Tira ele da luz. Ele não consegue segurar no lápis, engrossa o lápis. Ele não consegue escrever, trabalha oral. Gente, não tem desculpa. Mas eu não consigo avaliar esse aluno porque ele não fez atividade. Faça um relatório. Descreva como ele era e como ele está, o que ele avançou, o que ele não avançou. Mas nunca compare ele com outro aluno. Porque ele é para ser comparado com ele mesmo. Se você for comparar alguém com deficiência com alguém que não tem deficiência, ele vai estar sempre na condição de negativa, de inferioridade. Então, essa adequação curricular é tudo isso. É a minha atitude, é o olhar para as condições de sala, é o olhar para a posição da cadeira. A gente continua ignorando o aluno que escreve com a mão esquerda, deixando ele escrever na cadeira com a mão direita. A gente não está nem olhando para ele. A gente ainda quer corrigir essa escrita com a mão esquerda porque a correta é a direita. Eu já recebi uma professora na minha sala que era assim: professor, eu preciso que o senhor me dê dicas de atividade para corrigir a forma de escrever da minha aluna. Aí eu disse, certo. Ela escreve como? Com a mão esquerda. Eu disse, certo. E qual é o seu problema, senhora? Ela disse, como assim? De quem tem problema é você. Quem tem problemas que deve ser corrigido é você, que acha que escrever com a mão esquerda é errado. A gente ainda trabalha com o conceito de certo e errado, isso não existe. É certo para mim, é errado para mim, para o outro pode não ser. A gente quer que o aluno segure o lápis assim, mas ele consegue escrever melhor assim. E daí? A pinça que menos desgaste provoca é essa. Mas se ele consegue escrever assim, não tem desgaste nenhum, ótimo. Tudo isso é adequação curricular, é flexibilidade curricular, é ajuste de conteúdo e atividade, é respeito ao outro em sua singularidade. Se a gente parasse para sentar dentro de uma sala de aula, sem nenhum aluno com deficiência, e fosse olhar para todos os alunos, a gente faria atividades e avaliações diferentes para todos eles, porque eles não respondem de forma homogênea à mesma atividade. A Maria Luísa ri porque ela sabe disso, né, Maria Luísa? Ela sabe muito bem disso. Mais alguma pergunta? Wilson, queria... Não, nenhuma pergunta mais. Eu queria te agradecer, para passar para a Raquel, para a nossa diretora. Queria te agradecer por mais este momento na vida dos aracatienses. E, assim, mando um abraço para todas as nossas colegas, professoras de AE, para a nossa coordenadora Elisângela. E dizer que eu gostaria muito que essa semente que você plantou hoje, que ela vingue, que ela floresça, assim,
no fazer pedagógico de cada professor que está participando dessa live hoje, para que a gente possa, depois desse momento, fazer algo diferente pela inclusão dos nossos alunos, pela inclusão escolar. Muito obrigada, mais uma vez, boa noite, que você esteja sempre presente nos bons momentos da inclusão do Aracati. Um abraço. Também quero agradecer, excelente momento esse de hoje, viu, gente? Aprendi muito e confesso que estou maravilhada. Então, vou chamar, a Raquel já fez as considerações finais. A Raquel não, a Maria Luísa já falou. Então, a Raquel, as considerações finais, né? Infelizmente, chegamos ao fim. Com gostinho de quero mais, né? Passo para a Raquel agora para falar suas considerações finais. Eu quero agradecer ao Wilson, foi um prazer imenso aprender mais. E obrigado também à escola, à parceria dos nossos professores, que estão do nosso lado, sempre querendo o melhor para os nossos alunos também. Obrigada a todos que participaram. E nos vemos nas próximas lives de curso, né, Wilson? Professor Wilson, suas considerações finais. Bom, mais uma vez, reforçar a importância de não nos prendermos ao dia de hoje, dia 21, e nem à semana de inclusão da pessoa com deficiência, ou de luta da pessoa com deficiência, mas que essa seja uma pauta que a gente possa conversar e debater todos os dias do ano, né? Seja buscando conhecimento para melhor receber e qualificar essa recepção, seja trabalhando o não preconceito e a não discriminação, seja combatendo o capacitismo, como a Raquel colocou, e outras ferramentas de exclusão, que a gente possa, acima de tudo, estar aberto a receber formação e informação. O grande movimento da atualidade é esse. Sem esse conhecimento, a gente não consegue levar qualidade aos nossos serviços, e o que a gente quer é um serviço de qualidade que traga resultados, independente do tamanho desse resultado. Para uma família que tem um filho com dificuldade, qualquer pequena conquista é uma grande conquista. E a gente tem que qualificar e pensar nessa forma. Acho que fica aí a minha contribuição. Eu espero ter contribuído com cada um de vocês. Espero que essa semente, a Malu disse, possa ser germinada aí com o nosso cuidado individual. A acessibilidade é um direito de todos, mas é responsabilidade de cada um de nós. Certeza. Gostaria de agradecer ao nosso amigo, né, o Wilson Cândido Braga, pela disponibilidade e a bela atuação aqui conosco nesta live, desta noite. Também gostaria de agradecer aos professores que estão aqui presentes, né, nos comentários aí dos professores da escola Professor Antônio Monteiro, e agradecer em nome dos professores da Escola Antônio Monteiro que estão presentes, e todos os outros professores que estão presentes conosco nesta live, em nome da nossa querida Raquel, professora Raquel, e da nossa querida professora Maria Luísa, que estiveram conosco nesta live hoje. Também agradecer as intérpretes, a Sabrina Conceição e a Daniele, pela belíssima atuação. Muito obrigada. Agradecer a todos que ficaram atrás dos bastidores também, nos auxiliando, nos ajudando, né, com essa mão amiga que eu sempre busco e, graças a Deus, encontro, que é o nosso amigo Gerdson Giló, Eliésio também, que foi parceiro demais, José Francisco, os coordenadores pedagógicos do Antônio Monteiro, que aqui se encontram, a Socorro, e o Marcílio, professor Marcílio, e todos que participaram desta live, como eu vi aí os comentários, meus amigos professores, meus amigos diretores, entendeu? Todos que participaram, e a live foi um sucesso, aprendi muito, e eu acredito que hoje muitos vão pensar diferente
Amanhã acordo com outra visão, porque o Wilson Cândido nos contagiou. Falei já para ele, vou repetir, sua fã. Vou lhe seguir em todas as redes sociais e agradeço de coração. Agradeço de coração. Foi um prazer imenso tê-lo conosco. Prazer imenso. Então, gente, boa noite. Com certeza teremos a próxima. E obrigada de coração. Fiquem com Deus.